Preço do Bitcoin em queda no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2,64% de queda em dólar, preço em 66,9 mil dólares, em reais então 348 mil reais, então queda de 2,67% em reais, preço do Bitcoin continua caindo, seguimos na promoção Compre Um, Leve Dois, por quê? Porque o preço do Bitcoin há pouco tempo atrás estava em 120 e poucos mil dólares, então agora na faixa dos 60 mil dólares é praticamente a metade do preço do último topo histórico, que não faz muito tempo, foi em outubro de 2025, e se você gostava do Bitcoin a 126 mil dólares, talvez você goste também do Bitcoin a 67 mil dólares na promoção Compre Um, Leve Dois. O disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, e vamos dar uma olhada aqui no que as baleias estão fazendo, alguns gráficos e alguns indicadores com vocês. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no Fear and Greed Index, que está em 9, e eu ressalto que isso é extremamente raro. É bem raro o Fear and Greed Index cair abaixo de 10 e principalmente permanecer durante algum tempo. Recentemente, no dia 5 de fevereiro, chegou em 5 o Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância, que vai numa escala de 0 a 10 e agora está em 9. Então, muito medo no mercado, o que pode trazer aí, eventualmente, oportunidades. É importante lembrar também que o preço do Bitcoin nessa queda não caiu tudo que geralmente costuma cair, caiu 45% até agora, e historicamente a gente vê quedas maiores em períodos de bear market. Por exemplo, como foi aqui em 2021, de novembro de 21 a novembro de 22, com 74% de queda. Então, historicamente, os períodos de bear market duram em torno de 12 meses e caem aí de 80% a 70% em dólar, né? Outro exemplo, de dezembro de 17 a dezembro de 18, 82% de queda. Então, é isso que geralmente acontece, não necessariamente vai continuar acontecendo, e eu inclusive me surpreendi com o fato do padrão ter se repetido nesse ciclo. Eu achei que o padrão não iria se repetir, os ciclos de 4 anos não iriam acontecer novamente, mas o fato é que aconteceram, e se a gente comparar essa queda com quedas anteriores, ainda pode cair mais, né? Enfim, é o que o ciclo aí vem demonstrando, ou pelo menos vem acontecendo esse padrão, né? Então, por enquanto, nós temos aqui em torno de 45% de queda. E o mais interessante nessa queda do Bitcoin foi a questão das Bitcoin Treasury Companies. A gente tem, por exemplo, a MicroStrategy devolvendo toda a valorização que eles obtiveram praticamente desde a adoção do Bitcoin. Então, MicroStrategy é um ativo que geralmente se valoriza mais do Bitcoin quando o Bitcoin se valoriza e cai mais do que o Bitcoin quando o Bitcoin cai. Então, se a gente teve uma queda de 45% no Bitcoin, a gente teve uma queda de mais de 70% na MicroStrategy. E na última valorização do Bitcoin, né, por exemplo, vamos pegar aqui, de 23 até ali o topo da MicroStrategy, mais de 2.000% de valorização. E se a gente pegar aqui do Bitcoin, de 23 até próximo do topo, dá bem menos que isso. Então, a MicroStrategy acaba sendo aí um ativo com mais volatilidade do que o próprio Bitcoin. Quando o preço do Bitcoin cai, ela cai ainda mais. Quando o preço sobe, o preço aqui das ações da MicroStrategy sobe ainda mais. Isso vale para outras Bitcoin Treasury Companies, né? Eu estou falando sobre a MicroStrategy, que é a primeira e é a maior tesouraria de Bitcoin aí, né? Empresas que se denominam dessa forma. Bom, então, por exemplo, no dia, né, se a gente tem 2,4% de queda no dia no Bitcoin, a gente tem aqui 6,29% de queda em dólar na MicroStrategy. É uma queda brutal, o ativo está extremamente descontado, né? E, claro, existem riscos adicionais em relação ao Bitcoin. Porque, primeiro, né, mais óbvio é a custódia. Not your keys, not your coins. Se você não tem a custódia, você não está delegando esse ponto, que é um ponto muito importante do Bitcoin. Mas, enfim, quem acompanha o canal aqui é um público muito qualificado, vocês já devem saber disso. E outros riscos aí de gestão da empresa, da estratégia ali de acumulação de satoshis e assim por diante, né? Mas é algo interessante mostrar. E falando sobre MicroStrategy, eles estão all-in aí nessa estratégia. Deixa eu achar a notícia, aquela da Exame, que fala sobre os maiores detentores de Bitcoin. Então aqui a gente tem, está carregando aqui, né? Mas a gente tem, dentre os principais detentores de Bitcoin, nós temos, cadê o top 10 aqui, só um pouquinho. Aqui, então nós temos os top 10 detentores
de Bitcoin. Em primeiro lugar, ETFs à vista, e aqui novamente a exposição está aumentando, os ETFs estão fazendo muito sucesso. Eu menciono várias vezes o ETF da BlackRock, o IBIT, que foi o mais rápido a acumular 70 bilhões de dólares, aí 5 vezes mais rápido do que o recorde anterior. Então o IBIT da BlackRock está carregando a página aqui, né? Mas o IBIT da BlackRock é um ETF que vem crescendo muito e vem gerando muita receita para a BlackRock. Então ETFs à vista continuam se multiplicando. A gente tem grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies aqui, no caso, quando essa reportagem foi feita, a MicroStrategy estava em quarto lugar, com 423 mil Bitcoins. Hoje em dia, eles têm ainda mais Bitcoins, né? Aqui a notícia do ETF IBIT aí da BlackRock, né? Mas, enfim, seguindo, então, MicroStrategy, governo dos Estados Unidos e governo da China. E, até onde eu saiba, nenhum desses players fala em reduzir as reservas, inclusive, pelo contrário, nós temos rumores aí de que os Estados Unidos pode aumentar as reservas de Bitcoin, pode ter inclusive aumentado nessa queda, né? Então é o primeiro disclaimer que eu faço. Temos players, né, como MicroStrategy que estão 100% comprados aí na tese do Bitcoin, e temos outros players, como o caso do governo dos Estados Unidos, que pode aparentemente ter entrado ou pode estar pensando em entrar aí mais forte no Bitcoin como uma reserva estratégica. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês essa notícia aqui, né, que levantou rumores de que o governo dos Estados Unidos pudesse estar acumulando na queda. Não se confirmou ainda, então pode ser que isso não tenha acontecido, mas novamente, né, a gente pode ver isso a qualquer momento, dado que os estados estão procurando alternativas às moedas fiduciárias, né? Então, um post do Felipe De Martini que fala aí sobre o Jim Cramer, que disse que foi informado que o presidente Trump estava comprando Bitcoin para a reserva estratégica dos Estados Unidos durante a queda que aconteceu recentemente, ali na faixa de 60 mil dólares. Novamente, não temos uma confirmação formal que isso realmente aconteceu, pelo menos não até onde eu sei, mas pelo menos não temos aí nenhum sinal de redução de exposição a esses ativos por parte dessas principais baleias ali que eu mostrei no top 10. E falando sobre a MicroStrategy, aqui uma notícia do boletim Bitcoin. Bitcoin despenca para 66 mil dólares, isso aconteceu hoje, e Michael Saylor reforça compras da criptomoedas. Abre aspas, não vamos vender, espero que continuemos comprando Bitcoin a cada trimestre para sempre. Então eles estão 100% comprados, certo? E em relação às dívidas que eles têm, ou seja, eles estão short em moeda fiduciária e long em Bitcoin, mas em relação à alavancagem que eles possuem, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas pelo que eu já estudei sobre o assunto, me parece que a dívida é relativamente saudável, ou seja, eles poderiam manter aí essa situação durante muito tempo, com o preço do Bitcoin em queda, caindo ainda bem mais do que caiu agora. Então, não me parece ser um risco muito relevante no momento, nesse patamar de preço do Bitcoin, mas é claro, né, sempre existe um risco, por isso que o prêmio geralmente costuma ser maior também em momentos de valorização do Bitcoin. E antes de passar para o próximo post aqui, 2 disclaimers. O primeiro é o seguinte, eu estou colocando aqui um link na descrição do vídeo para uma comunidade do canal. Eu quero fazer uma comunidade aí para conseguir me comunicar com vocês com mais velocidade em tempo real e estar mais próximo e fazer aí alguns eventos, alguns posts exclusivos também. De repente a gente pode fazer alguma conversa com os membros ali da comunidade. Então, enfim, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que está começando agora, está em construção, então muitas coisas estão por vir ali na comunidade do WhatsApp. Link na descrição. E além disso, se você tem patrimônio acima de 100 mil reais e tem alguma dúvida sobre investimento, sobre alocação de portfólio, carteira, gestão de risco, talvez até alguma questão tributária, me mande uma mensagem no X ou no Instagram do canal, quem é Satoshi, com o seu nome e o WhatsApp que entraremos em contato. Então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui na notícia do Jeff, o Jeff Plebs, aí, gente boa pra caramba. Ele diz o seguinte, abre aspas, bom dia, só para lembrar, essa shitcoin caiu 87% desde o seu lançamento. Que shitcoin é essa? Vocês conhecem muito bem. É o real. O plano real existe desde 1994 e desde então já perdeu mais de 87% do seu poder de compra aí, né? É
basicamente a certeza de que você vai perder dinheiro, e realmente uma queda de 87% ao longo de tanto tempo, né? Não é uma volatilidade, é uma queda constante e a direção é muito clara, a direção para a perda de poder de compra. Então cuidado aí com shitcoins como o real, por exemplo, né? Eu acho que cada vez mais pessoas estão percebendo esse problema, o problema dos moedas fiduciárias. Por enquanto, os grandes players estão se movendo em direção ao ouro, porque é o ativo que eles sabem comprar, é o ativo que eles sabem operar. Então, não à toa, o ouro vem aí com uma valorização brutal nos últimos anos, certo? Com mais de 74% de valorização em dólar, mas aos poucos talvez os bancos centrais, estados e grandes players comecem a alocar um percentual aí da carteira em Bitcoin. E lembrando, quando a gente fala de market cap, de valor de mercado, o ouro é um mercado aí, né, o mercado total de ouro tem mais de 31 trilhões de dólares. E o Bitcoin apenas, cadê o Bitcoin? Vamos procurar, o Bitcoin está aqui, em 30ª posição, caiu bastante. Então 1,2 trilhões de market cap, ou seja, se apenas 10% ali do market cap do ouro migrar para o Bitcoin, aí o preço do Bitcoin vai se multiplicar em algumas vezes, né? Então é isso, preço, vamos fechando aqui em 67,2 mil dólares. A tendência é que a gente veja bastante volatilidade no preço do Bitcoin. Isso é relativamente normal nesse momento de bear market. E eu vou ficando por aqui então. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e principalmente considerem fazer parte da área de membros do canal, apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até breve.